Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aí, que está nos vendo, nos ouvindo aí, ouvindo pelo Facebook, pelo Instagram. Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma live nessa noite, da nossa igreja, Ministério Geração da Graça, ou Comunidade Cristã Geração da Graça. É isso aí, gente. Paracatu, Minas Gerais, no bairro Bom Pastor. Você que ainda não conhece a graça, o Evangelho da Graça, você que quer sair, abandonar a prática da lei, o Evangelho da lei, vem para cá para você conhecer a verdadeira pregação do Evangelho da Graça. Amém? Uma igreja que nós não participamos de hipótese nenhuma, com nenhum segmento, com nenhuma obra, com nenhuma prática da lei. Aqui nós verdadeiramente somos livres, libertos da lei de Moisés. Não é isso? Boa noite, graça e paz. É isso aí, né? Então, estamos aqui, né, mais uma vez, para um tema muito polêmico, mas estamos dentro da verdade, que a palavra nos permite, né, nos dá essa verdade, né, para conversar com as pessoas e mostrar a verdade sobre o dízimo para as pessoas, né? Hoje falando desse tema um pouco polêmico. Muito polêmico. É porque você já viu que é ditado, né? Quer ver brasileiro bravo? É mexer no bolso. É mexer no bolso, né? essa é brava. Mas deixa eu te falar, quero agradecer os irmãos que já estão aí, já estão conectados. É isso aí, vamos esperar mais um pouquinho aqui as pessoas entrar, participar conosco. Hoje nós vamos falar desse tema polêmico, né? A graça, irmãos, nos liberta. Amém? Nos liberta de toda a prática da lei. Eu tenho uma postagem minha no meu Facebook, talvez você possa buscar. É uma postagem escrita lá, não é vídeo não. Onde eu falo alguns itens. Eu vou repostar ela depois dessa live. Amanhã, capaz eu vou repetir essa repostagem aí. Que fala sobre os pontos, do estudo, alguns pontos que na lei foi excluído. Que na lei, na graça, melhor dizendo, nós não praticamos mais. Que era da lei e na graça não praticamos mais. Aí tem dízimo, tem jejum, tem possessão demoníaca, tem várias coisas que o sistema religioso da lei, o evangelho da lei, continua pregando para escravizar o ser humano, né? É interessante, né? Porque o povo, a palavra de Deus fala as boas novas de Cristo. Não vejo boas novas aí, onde é que eu tenho passado aí, não. O problema é que o povo do sistema da lei, eles pegam os versículos e isolado e distorce eles. Por exemplo, esse dia mesmo eu estava vendo uma pregação de um pregador da lei, ele falou assim que, falando que quando Jesus fala sobre não colocar remendo em roupas novas, tal, vinho em odre velho, ele estava falando que era o pecado numa vida nova. Não tem nada a ver, irmão, o texto está falando da lei e a graça. Jesus está falando, não podemos viver na graça e pegar álcool velho da lei e colocar. É isso que Jesus está falando no texto. Jesus não está falando nada de pecado. Jesus está falando da lei e da graça. Mas isso nós vamos, decorrer do tempo, nós vamos desmistificar esses textos que o sistema da lei usa para poder escravizar o ser humano, né? Qual a lei fazia. Mas isso é tema para outros estudos que nós vamos fazer. Paz do Senhor, Wagner entrando aí, o Wellington, Marco Aurélio, Marco Aurélio, oremos, Marco Aurélio, oremos. Marco Aurélio, agora Nilzinha. Tamo aí. Vamos começar então o tema aí? Vamos lá. Já tem bastante gente aí, vamos começar. Marco Aurélio gosta desse tema, viu? Porque... Marco Aurélio, o que Marco Aurélio falou aí? Veio pra nós, tá? Marco Aurélio é polêmico. Chegou a hora de viver pela fé, acabou os dízimos, acabou as ofertas, agora é viver sem luxo e sem grana, Marco Aurélio. Marco Aurélio. Ex-universal, ele ainda colocou. Ex-universal. Esse conhece. Esse aí conhece esse bem. Tem propriedade. Esse tem propriedade para falar, né? Porque esse conhece bem. Mas vamos lá. Vamos começar aqui a respeito do dízimo. A graça liberta, a graça liberta. Amém? Primeira coisa, nós temos que começar no dízimo. Antes de tentar no texto principal, primeira coisa, como nós pregamos, nós somos pregadores da graça, e na nossa igreja não existe lei, nós só pregamos graça, a lei da graça, não a lei dada ao povo de Israel. Primeiro nós temos que provar uma coisa.
E nada melhor para provar usando a fala de quem? Do mestre. Mestre. O próprio Jesus falando. Né? Eu acho que não tem nada melhor. Né? Eu acho que é melhor usar nada melhor que usar texto de profeta falando, de Paulo falando. Melhor é a fala de Cristo, né? Eu acho que a fala de Cristo não tem, é incontestável. Então nós vamos começar aqui, irmãos. Poderia usar vários textos aqui, irmãos. Mas nós vamos resumir. E outra coisa que eu quero falar antes de começar, irmãos. Você que queira fazer o seminário da graça, entre em contato com nós. O telefone 038 99968 8704. Irmão, esse seminário é da graça, onde você vai entender tudo e abandonar todas as práticas da lei. Porque é fazer e entender que o sistema da lei vem enganando o povo. Amém? Mas então, primeiro nós temos que mostrar se o dízimo é da lei. É a primeira coisa. Se nós somos da graça hoje e o dízimo for da lei, significa que não precisamos praticar mais. E por que nós não pregamos a lei? E por que nós não pregamos a lei? Por quê? Por quê? Fala aí. Porque Jesus cumpriu a lei. Porque Jesus... Uma vez aí cumprida a lei terminada. Pronto, acabou. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, né? Então, irmãos, primeira coisa nós temos que provar para você aqui usando a fala do mestre. Não é de Paulo, não é de profeta, é do mestre. A palavra que ele fala assim, em Mateus 23:23. Mateus 23:23 tem a prova que a lei, que o dízimo é da lei. Vamos lá? Mateus 23:23. Pode ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que dais o dízimo da hortela, de edro e do cominho, e desprezais o que é mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade? Essas coisas devem ser feitas sem se desprezar as outras. Pronto. O texto mais claro que eu já achei na Bíblia Sagrada, porque é o mestre falando. Jesus encontra com os fariseus e os escribas. Quem que eram os fariseus e os escribas? Os doutores da lei. Os fariseus viviam a lei, eles empregavam a lei. Você lembra quando a mulher do adultério lá? Foi os fariseus que levou e jogando na cara de Jesus a lei de Moisés manda matar. Eles conheciam, eles viviam, eram os mestres da lei. Era os fariseus, era também os escribas que cita nesse texto. Jesus encontra com aqueles que se via a lei. E Jesus encontra com eles e fala para eles assim: vocês dão um dízimo do hortelã, de um coentro, e fala de alguns alimentos que tinha naquela época. Aí ele pega e fala assim: mas esqueceis o melhor. E cita o que é. Só que no final ele fala assim: fazeis todas, sem esquecer do principal. Então o que Jesus está falando? Jesus está afirmando, irmãos, com todas as letras, bem claramente, que eles praticavam o dízimo da lei. Hoje. O dízimo é da lei, está claro no texto, não tem como fugir. É o próprio Jesus afirmando para mim e para você que o dízimo é da lei. Concorda comigo, irmão? Concordo plenamente. Né? E mais para frente a gente vai detalhar mais. Vai detalhar que não vai deixar dúvidas nenhuma sobre isso, né? Porque ela é um texto claro que ninguém às vezes da religião aí não omite da gente poder para nesses textos. Porque para poder muito mostrar. Claro, muito claro. Aí você me pergunta assim, mas no texto também Jesus não proibiu dar. No texto Jesus fala que o dízimo é da lei, mas Jesus não proibiu em dar. Correto? Correto, sem dúvida nenhuma. Mas por que Jesus não proibiu? Porque Jesus nasceu no tempo da lei. Jesus não veio abolir o processo da lei. Ele veio cumprir. Abolir é chegar e pôr ela para acabar. Cumprir é chegar nela, viver nela até o fim. Romanos 10:4. Jesus Cristo é o fim da lei. Então ele viveu. Entendeu? Sem dúvida, não tem dúvida, que até Jesus devolveu o dízimo. Porque ele vivia na lei. Ele veio para cumprir ela. Ele não veio para abolir. Então ele tinha que viver ela, mostrar para eles que ele veio para cumprir. Então, Jesus, quando fala para os sacerdotes, para os fariseus e para os escribas, ele fala assim, ó, continue dando.
Até que chegar ao fim, que é a morte dele na cruz. Mas continue dando. Só não esqueça do que é o importante. Ele está afirmando que o dízimo é da lei e manda eles continuar. Por quê? Porque o fim da lei é a morte. Cristo, a lei acaba na cruz e depois Jesus ressuscita, inicia a graça. E aí toda a lei acabou. Toda a lei. Certo? Então, eu acho que é inquestionável, né? Porque Jesus está falando. Jesus mostrou bem claro aqui que o dízimo é da lei. Não é isso? Ele estava falando com o povo da lei, mandando eles praticar. Outro detalhe nós encontramos no texto, bem claramente, né? Que é da lei. Jesus estava conversando com os caras que serviam a lei. E a prova que a lei, que o dízimo, irmão, não era dinheiro. Ai, Jesus. Ué, mas como que não era dinheiro? Não era? Ué. Então Jesus mentiu. Ué, mas... Mateus 23 deixa claro, irmão. Mas por que nós temos que dar dinheiro? Vamos ver isso aí aqui, né? Porque Jesus fala assim, ó, vocês dão o dízimo do hortelã. Vamos ler o texto, lê de novo. Só essa parte que fala que dá o dízimo do hortelã, dos frutos. Porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do caminho, e desprezais o que é mais... Olha para você ver. Ele tá o dízimo do cominho, do hortelã e do coentro. Aí eu te pergunto, isso aqui é dinheiro? Onde que vocês viram aqui dinheiro? Irmão, Jesus, se fosse dinheiro, Jesus ia falar, e vocês dão os 10% também do seu salário. Jesus ia falar assim, ó, você também tem que dar os 10% de tudo que entra no seu bolso. Irmãos, o povo de Israel dava os 10% dos alimentos. Não era dinheiro, em hipótese nenhuma. Pastor, mas não existia dinheiro na época. Quem falou isso para você? Alguns tentam falar isso. Tenta falar. Alguns tentam falar. Naquela época era alimento, porque não tinha moeda naquela época. Tá, então José foi comprado com o quê? Antes de Jesus, lá no tempo da lei, lá no Antigo Testamento. Sei com um saco de milho, capaz, alguma coisa assim. Lá fala que foi moedas. Meu Deus. De prata. Irmãos, existia moeda corrente, existia dinheiro. José já foi vendido assim. Poderia citar um dos textos. Quer ver outro texto aqui? O próprio Jesus. O próprio tempo de Jesus. No próprio tempo que Jesus está falando isso aqui, eu te pergunto. Jesus foi traído por quê? A troco de um saco de arroz? De um saco de coentro, de hortelã? Ele foi traído por moedas. No mesmo tempo que Jesus viveu, dízimo não era dinheiro. E já existia dinheiro, que Jesus foi foi traído por trás do dinheiro. Então, prova mais clara do que essa, irmão, não existe. O próprio Jesus falando que o dízimo é alimento. Desde lá o povo já traiu Jesus com dinheiro. Olha o tal do dinheiro. Desde lá já. Já estava traindo dinheiro. Irmãos, Jesus. não tem como você falar que era dinheiro. Né? Não tem base nenhuma. Era alimentos, não era dinheiro. Se você está levando dízimo em dinheiro, irmão, você está contra a Bíblia. Tá vivendo na lei. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, irmão. Não é. Não existe isso. Certo? Era alimentos. Outra coisa nós temos que entender. Por quê? Vou repetir de novo, porque vale a pena isso aqui. Por que Jesus não proibiu eles de dar o dízimo? Provou que é da lei, mas falou para eles continuar. Porque era tempo da lei. A lei tinha que continuar até a cruz. Porque na cruz que ia acabar. Ele tinha que cumprir toda a lei. Então ela tinha que ir até a cruz, que era o ponto final. Certo? Então Jesus permite eles continuar dando dízimo, mas em alimento. Tem um texto muito interessante, está em Hebreus, capítulo 9. E vou te explicar por que Jesus permitiu também. Uma prova muito cabal do assunto. Por que Jesus permitiu que eles continuassem dando o dízimo? Alimento. Não esquece disso. Não é dinheiro. Hebreus 9, 16 e o 17. Pois onde há um testamento, é necessário que ocorra a morte do testador. Porque um testamento se confirma nos mortos, visto que não é válido enquanto o testador vive. Tem prova melhor do que essa? A lei
a lei acaba em Cristo. A graça só inicia quando o testador morre. Jesus tinha que morrer primeiro para depois a graça valer. Entendeu? Verdade. Então, no período do Antigo Testamento e Novo Testamento, até a cruz ainda é lei, irmãos. É lei. Por isso que eles continuaram devolvendo o dízimo. Porém, eu quero deixar bem claro, fizer isso aqui, porque lá na frente nós vamos falar isso, o dízimo era alimento. Não era, em hipótese nenhuma, era dinheiro. Nunca foi. Bom, nunca foi dinheiro. Quem inventou isso foi o sacerdote da lei agora, do Evangelho da Lei, que inventou que é dinheiro. A gente não sabe por quê. Eu não sei porquê, né? Mas foi eles que inventaram. Não tem na Bíblia ordem nenhuma. Era alimento. Já existia dinheiro, como eu provei que o próprio Jesus foi traído por dinheiro. Agora, outro ponto aqui. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que os filhos, ou a tribo de Levi, não recebeu dinheiro. Isso é provado na Bíblia, não tem como negar. O povo, a tribo de Levi foi a única que não recebeu dinheiro, não recebeu herança. É só para ver se é isso mesmo. Quando eles entraram em Canaã, né? Quando eles entraram em Canaã, cada um teve sua cada terra, tribo teve a sua recompensa. Sua recompensa. E só eles não tiveram. Só eles não tiveram. O levita e os sacerdotes, é isso? Isso, os levitas não, porque o sacerdote é da tribo dos levitas, sai da tribo dos levitas. É um só. Então, os levitas não receberam herança. Aí eu te pergunto, por quê? Por que eles não receberam herança? Por que eles não podiam plantar e colher? Interessante isso. Por que o sacerdote não podia plantar e colher? Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele tinha que viver na dependência 100% de Deus, não da terra. O sacerdote, ele tinha que viver dependente, ele tinha que ir para o templo, fazer todos os rituais da lei ali, porque naquela época tinha que fazer os rituais, e esperar Deus trazer. Só que Deus não ia descer do céu e entregar para eles. Então, o que Deus esperava? Deus tocar nas pessoas para trazer os alimentos, para alimentar eles, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Né? Tinha mais classes, vamos resumir nesses aqui para ficar mais rápido. Então, essas classes que eram as principais. Eles tinham que ficar na dependência de Deus. Aí eu te pergunto, por que o sacerdote hoje, já que quer viver a lei, já que quer ter dízimo, apesar que dízimo não é dinheiro, é alimento, por que eles não vivem da dependência de Deus? Por que eles vivem das doações de alimento das pessoas? Ué, mas eles vivem de doação do dinheiro das pessoas. Do dinheiro. É. Mas a Bíblia fala que não é dinheiro. Eu queria ver esse sacerdote ir para o templo e ficar esperando nós levar comida para eles. Porque se eles querem viver a lei, então vão viver a lei, ué. Se eles deixar de pegar dinheiro das pessoas, nós vamos levar alimento. Nós vamos levar alimento, porque a Bíblia fala que é alimento. O sacerdote comia somente daquilo que o povo levava. Primeiro ponto, porque eles tinham que viver a dependência de Deus, sobreviver da coisa que o povo levava, certo? Segundo ponto, irmãos, por que eles não receberam herança? Porque eles não podiam ter bens. O sacerdote da lei não poderia adquirir bens. Por que não podia adquirir bens, pastor? Porque adquirindo bens, ele tirava a confiança e a dependência de Deus e confiava nos seus bens. E isso é natural do ser humano. Tem pessoas aí, eu já vi várias vezes, né? Eu tenho uma vida boa, um bom emprego, ganho bem, tenho uma conta bancária boa, tenho uma poupança grande, eu estou tranquilo. A dependência da pessoa não está em Deus, a dependência está naquilo que tem. E Deus estava ensinando para o sacerdote, para mostrar para o povo que o segredo era depender de Deus. Eu queria que o sacerdote de hoje vivesse assim. Já que eles querem, então, viver a lei, por que eles não vivem assim? Não, o contrário. Hoje eles arrancam o dinheiro do povo e vai ver a vida deles. Eles arrancam o dinheiro aos 10% da viúva, que ganha um salário mínimo do governo. Eles arrancam os 10% de quem... Peraí, mas não era para eles dar o dinheiro para a viúva? Tá tirando? Não, tá fazendo tirar. A converteu tudo. É isso. Porque a Bíblia fala que do dízimo tinha que levar para o povo. Ajudar a oferta, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Virou tudo cabeça para baixo. Virou tudo cabeça para baixo. Eles já estão errados em pegar dinheiro. Porque a Bíblia não é dinheiro, é alimento. Né? Eu queria que alguém entrasse e postasse mostrando para mim que é dinheiro. Era alimento. Agora,
Além deles pegar dinheiro no lugar de alimento, eles virou de cabeça para baixo, como você falou. No lugar de ajudar, eles estão pegando para eles. Pegando pra eles. Gente, o sistema da lei é tão engraçado que eles querem viver a lei, mas até viver na lei eles erram. Até viver na lei eles fazem errado. Eu não entendo isso, a paranoia disso. Eu não entendo, sabe por quê, irmão? Porque eu vivi isso. Eu tô falando aqui é porque eu vivi isso. Nós vivemos. Entendeu, irmãos? Agora, viver enganando os outros sabendo da verdade é uma coisa. E todos eles sabem que não é dinheiro. Porque todos leem a Bíblia. Isso é uma coisa, né, que é fácil de saber. Não tem jeito. Um líder, com certeza sabe. Então, irmão, e outra, eles não tinham bens, eles não criavam bens, eles não tinham, o sacerdote não criava, o sacerdote não tinha carro zero, não, o sacerdote dependia do povo. O sacerdote não tinha casa de luxo, eles moravam no templo. O sacerdote era assim, eles tinham que viver assim. Aí eu te pergunto, hoje em dia, o que eles fazem com o dízimo? O que eles fazem com o dízimo? Eles não ajudam a viúva. Irmão, quando eu falo ajudar a viúva, irmão, não é ir lá um mês dar uma cesta básica, não, tá, irmão? Quando eu falo ajudar o órfão, não é ir lá e dar um alimento e pronto, não. Cuidar, irmão, não é só dar, é cuidar. Eles cuidavam das viúvas, dos necessitados, que eram os estrangeiros, a maioria deles, e também dos órfãos. Eu queria ver qual o sistema da lei que cuida das viúvas, eles fazem pegar o dízimo. Vai ter que arrumar algum texto aí, porque eu não achei ainda não. Não tem, não existe. Só vocês criar igual criou, né, do outro lá, né, que o Espírito Santo não habita de tempo imundo. Eu nunca vi isso na Bíblia. Deve inventar um versículo, né? Então, irmãos, não existe, irmãos, não tem jeito da gente falar que tá certo. Dízimo era comida, alimento, nunca foi dinheiro na Bíblia Sagrada, né? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para a gente poder falar. Agora eu queria abrir no Malaquias. Vamos lá em Malaquias. Meu Deus do céu. Vamos lá em Malaquias. Só de falar Malaquias eu já provei. Peraí, vamos provar um negócio aqui? Jesus, vamos recapitular. Jesus provou que não é dinheiro, é comida. Já existia dinheiro na época. Jesus provou que o dízimo é da lei, não é da graça. Jesus deixou eles continuar pagando o dízimo, devolvendo o dízimo, por quê? Porque tinha que cumprir a lei até Cristo. O testamento só tem valor quando o testador morre. Então não tem jeito. Então Jesus tinha que morrer. A partir da morte de Cristo, não tem mais dízimo. Por que não tem mais dízimo? Porque o dízimo é da lei. Então me prova que não tem mais lei. Por que nós não podemos mais dar o dízimo na graça? Porque senão nós estamos vivendo a lei. E aí vem aí, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, 11, 13. Vamos ver o que fala para aqueles que vivem a lei. Aqui o Getúlio está falando, está muito bom estudos. Que Deus abençoe vocês. Amém. É Getúlio o nome? Getúlio. Amém, Getúlio. Seja liberto pela graça de Cristo, irmão. Deixa eu ver aqui, Vanderlei. Tem aqui Ministério de Brasília, um bispo. Misericórdia. Misericórdia, Vanderlei Teixeira. Isso aí é pouco. Eu conheço aqui na minha cidade que ganha 20 mil. Isso aí é pouquinho, 13 mil. Isso é tranquilo. Leiam. Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão sob maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Lê o 10 de novo. Pois todos que estão das obras da lei estão sob maldição. Beleza. Todos que estão sobre a obra da lei estão debaixo de maldição, irmão. E aí? Se você paga o dízimo, você está amaldiçoado. Porque você está praticando algo da lei. O próprio Jesus falou que é da lei. Então, e é assim, que tem muita gente, tem muitos que sabem, mas tem muitos que não sabem. Tem muitos que concluem a lei em 10 mandamentos de Deus. E é quanto que é a lei? 613. Se você deixar de cumprir uma, você já vai está em maldição. Porque ou você cumpre tudo, ou você não cumpre nada. Aí o sistema da lei é assim, ele só pega o que é bom. Agora você escolhe, se você vê se você dá conta, amém. Amém. Eu não conheci ninguém na Bíblia. Eu também não conheci, e eu não consigo. Só Cristo que cumpriu, mais ninguém. Então, irmãos, é claro
O texto é claro que não, que quem pratica a lei, pratica o dízimo, está sob maldição. Vamos ver mais aqui quem pratica a lei. Gálatas 5:2. Olha para você ver, Gálatas 5:2. Olha só o que fala, irmão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo vos será útil em nada. E aí? Circuncidar, irmão, é fazer parte do judaísmo, servir a lei. Jesus está falando, se você for servir a lei, nada em você aproveitará. Irmão, nada em você aproveitará. Se você for praticar qualquer coisa da lei, nada aproveitará, irmão. Sai da lei, o dízimo é da lei, sai disso. Outro texto aqui para não fechar, Gálatas 5:4. Desligados estáis de Cristo, vós que quereis ser justo pela lei, da graça caístes. Irmãos, quando o pastor fala para você, irmão, você tem que ser fiel no dízimo, ele está falando assim, seja fiel para que você caia da graça. Seja fiel para você separar de Cristo. Entendeu, irmão? Quando você é fiel com algo da lei, você está dizendo, eu estou separado de Cristo. Eu estou caído da graça. Além de pegar o dinheirinho da maldição da pessoa. Irmão, além dele pegar seu dinheirinho, ele tá fazendo você ficar amaldiçoado, irmão. Misericórdia, meu Deus do céu. O dízimo é da lei. O próprio Jesus falou. Além de você tá dando o seu dízimo para ele, o seu dinheiro, que não é dízimo, é dinheiro. Dízimo é oferta, é alimento. Além de você dar o dinheiro para ele, você está sendo amaldiçoado, porque é obra da lei. Obra da lei, irmãos. Se você... Irmão, isso é tão claro, só que eles não falam. Dízimo é alimento. Alimento. Amém? Isso aí, Maria falando verdade, sempre será verdade. Isso aí. Isso é verdade, não tem como esconder, irmão. Não tem como. Não tem como. Jesus mesmo fala, não tem como esconder uma lamparina debaixo da. Debaixo da irmão, não tem como esconder a graça debaixo da mesa. A graça é luz. Não tem como, irmão. Não tem como. Então vamos lá, vamos continuar. Então, irmãos, vamos finalizar aqui essa parte, provando que Jesus provou que o dízimo é da lei. E se você está na graça, depois da morte de Cristo, não podemos mais servir a lei, porque é maldição, não podemos mais viver a lei, irmão, acabou toda a prática da lei, certo? E são várias, que no decorrer aqui dos estudos nós vamos falando. No caso, estamos falando do dízimo. Vamos continuar aqui. Vamos agora em Malaquias, vamos para o texto principal então agora. Já provamos que é da lei, já provamos que o próprio Jesus falou que é da lei, já provamos também que era comida, alimentos, não era dízimo, não era dinheiro de hipótese nenhuma, né? Agora nós vamos pro texto principal. Esse chega a dar um friozinho na barriga. Só um comentário aqui. Pode falar. A Sinara, ela tá comentando aqui, ela falou assim, nossa, então eu tava vivendo na lei até ontem. Glória! Glória a Deus! Até ontem, mano! Graças a Deus, o Espírito Santo tocou a graça na sua vida, irmão. Porque não é eu e Gustavo aqui, não. Nem a equipe nossa da nossa igreja. É o Espírito Santo, irmão. Nós só está sendo instrumento aqui do Espírito Santo para trazer a graça para vocês, irmão. A liberdade da graça. A graça só é entendida através do Espírito. Não adianta você querer entender a graça de outra forma. Paulo, quando escreve nós somos livres, não é livre para poder pecar, irmão. Fazer a vontade da carne. Não é isso. Livre é da escravidão da lei. É disso que nós estamos falando, principalmente. Quanto mais você conhece a graça, mais você quer se tornar parecido com Jesus. Quanto mais você conhece a graça, né? Amém, irmãos? Vem nos visitar, viu? A nossa igreja prega 100% a graça, viu, irmão? Unidade Cristã, Geração da Graça, bairro Bom Pastor. Paracatu, Minas Gerais. Sim. Não esqueça. Telefone, daqui a pouco nós falamos de novo. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos para o texto principal. Esse aqui pega fogo. Esse aqui chega a dar dorzinha na coluna. Irmãos, eu vou mentir para você não. Quando eu era obrigado a ler esse texto, eu via a pessoa já torcendo na cadeira. Porque sabia que o que ia dar era arrancar dinheiro do povo. Toda vez que saía com um boleto para pagar. Né? Entra na... meu Deus do céu. É pior do que a losango. Pior que a losango ainda acaba, né? A losango acaba. A losango acaba. Né? Um dia ela acaba, antes de você morrer, você consegue pagar. Agora o dízimo não acaba, não. É até morrer, viu, irmão? Senão, e detalhe, senão você vai pro inferno, porque você é ladrão. Tem isso. Daqui a pouco nós vamos falar isso agora. Daqui a pouco nós vamos falar isso. Então vamos lá no texto. Só que nós não vamos ler o texto principal. Porque o texto principal é Malaquias 3,
10. 8, a partir do 8, 10, 9, 10. Isso. Nós vamos começar uma coisa aqui, irmãos, para você parar de deixar te aprender versículo isolado, irmãos. Você tem que parar com aquilo, de ficar lendo versículo isolado, como eles lêem, irmãos. Deixa eu só responder um Pode negócio falar. aqui. O Wellington, né? Aqui, o Wellington. Ué. Então a igreja vai se manter como? Daqui a pouquinho, irmão. Daqui a pouquinho, irmão Edson. Fica ligado, nós vamos chegar lá. A nossa igreja mantém. Então nós vamos falar aqui. A Bíblia nos ensina isso. Dízimo não existe, irmão. Dízimo é da lei. Vamos passar aqui então pro texto aqui. Espera, segura um pouquinho as perguntas aí. Vamos entrar aqui, porque a maioria aí agora vai ser respondida aqui. Irmãos, vamos parar de falar textos isolados. Vamos parar de falar texto isolado. Pegar Malaquias 3:10. Vamos voltar um pouquinho no livro para você entender o que a Bíblia está dizendo. Vamos Malaquias 1 e versículo de número 1. É o segredo do livro. Revelação da palavra do Senhor a Israel, por meio de Malaquias. Pode ir. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vos dizeis, em que os amates, não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó. E odiei a Esaú, e tornei seus montes em desolação, Amém. e sua herança para caçais do deserto. Amém. Olha para você ver aqui, irmãos. Se você pegar o texto, o primeiro livro de Malaquias 1:1, que você leu? Isso, leu só um aí de novo, só o primeiro versículo. Revelação da palavra do Senhor a Israel, por meio de Malaquias. Amém. Essa Bíblia ali diz assim, revelação de Deus, do Senhor, para Malaquias, para Israel. E você mora em Israel? Não, tem outro texto, tem outra literatura bíblica, depois você procura na sua Bíblia aí que você vai ver. Revelação contra Israel. Meu Deus. A literatura mais antiga fala assim, revelação contra Israel. Irmãos, não é contra o Brasil. Não é contra Estados Unidos. É contra Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Naquela época já existiam nações. Não era só Israel. Existiam os filisteus, existiam os cananeus, e aí vai, os amorreus e outros. O que acontece? Jesus está dando isso para o povo de Israel. Por que Deus está falando a cobrança contra Israel? Malaquias é contra Israel, não é contra outra nação. Por que Deus está falando isso? É porque o povo dele, Israel, quem nasceu lá, que era Israel, que era judeu, estava roubando a Deus, irmãos. A lei, irmão, entende isso aqui. A lei foi dada para Israel. A cobrança, o livro de Malaquias é contra Israel. Certo, irmãos? Continuando lendo o texto, você vai encontrar isso. Por exemplo, lê o 9, o versículo 3. Agora vai para o capítulo, vai para o capítulo 3. Versículo 8. Vamos embora. A primeiro capítulo 1, versículo 1, eu falei só para você entender que não é contra o povo gentil. É contra o povo de Israel. Pode o ser humano roubar a Deus? Vós, pois me roubais. Mas vós dizeis, Só 8. em que te roubamos, nós dízimos nas ofertas. Olha para você ver. Meu Deus do céu. Olha o que Deus está falando. Me roubais em quê? Deus está falando ali, irmão, para os povos de Israel, principalmente para os sacerdotes de Israel. Quando eu falo isso, eu fico pensando, será que Deus está falando do sacerdote hoje aqui? Meu Deus. O sacerdote, irmão, estava pegando o dízimo no lugar de dar para as viúvas, para os órfãos e para os necessitados. O sacerdote estava pegando para eles. Criando para eles fortunas, criando para eles bens, que era contra Deus. Porque Deus falou que eles não podiam ter fortuna, eles tinham que viver a dependência de Deus. Então, É o que está acontecendo hoje, irmão. eram os mestres mesmo que roubavam. Eram os mestres. Eles é que faziam Eram os sacerdotes. Se você ler o livro de Malaquias, Deus está cobrando principalmente o sacerdote que estava roubando dele. isso. Mais uma vez, testifica com os dias de hoje. Tá igual hoje, irmão. Infelizmente, a maioria estão criando império, ficando ricos, milionários. Pastor, você é contra alguém ficar rico? Não! Eu quero ficar rico. Eu quero. Você não quer, não, irmão? Com Eu certeza. quero. Mas eu quero, honestamente, com o suor do meu rosto. Se não for assim, irmão, eu não quero. Eu não quero ter carro zero com dinheiro dos outros.
pegando dinheiro de oferta de viúva, dízimo de viúva e coisas mais. Entendeu, irmãos? Então, não existe isso, irmãos. Deus está falando para o sacerdote ali. Leia o livro todo. Para de ficar ouvindo o pastor falando só Malaquias 8, 9 e 10. Lê o texto todo. Você vai ver que a cobrança é para o povo de Israel, para o sacerdote. Certo? O Elton e o Márcio estão perguntando. Aqui nós vamos responder isso daqui a pouco. Nos textos aqui, eu estava perguntando. A mesma pergunta do Elton. Como é que se paga água e luz? Não, vamos falar. Vamos Segura falar aí. tá? Segura aí. Nós Nós estamos falando do dízimo. É. Dízimo não existe mais. Nós estamos falando do dízimo. Vamos embora. Então, Deus pergunta: que se eu me roubasse no dízimo e nas ofertas? Ele estava pegando para eles. Certo? Verdade. Outro ponto, 9. Vamos no 9 agora, para provar que é para o povo de Israel. Meu Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque vós me roubeis toda a nação. Repete de novo. Com maldição sois amaldiçoados, porque vós me roubeis toda a nação. Não, deve estar errado, você leu errado aí. No final deve estar nação, deve estar nações. Nação. Tá no singular? Tá no singular. Ué, então peraí, ó. Tá falando de uma só. Meu Deus. Tá falando de uma só, ó. Se lá, irmão, tivesse falando assim, as nações. Será que é a nossa Bíblia? Rapaz, tava uma. Aí ia dar, sabe o quê? Uma brechinha para eles falar que é verdade. Mas não tem nem brecha, irmão. É a nação. É a nação de Israel. Irmãos, eu não sou israelita e nem sou judeu. Graças a Deus. Paulo, que era judeu, depois que ele foi para a graça, ele falou assim: tudo que eu aprendi para trás era lixo, esterco, estrume. Entendeu? Até Paulo, que era judeu, falou: não, isso aqui não presta, isso aqui é lixo. Irmãos, eu não sou judeu. Você não é judeu, você mora no Brasil, você é gentil. Você faz parte das nações que não fazia parte da lei. A lei foi dada para Israel. Certo? Para Israel, não foi para nós, irmãos. Nós fomos alcançados por Cristo. Aí vem a pergunta, né? Ué, peraí, pastor, isso quer dizer então que a lei não é para nós, é só para o povo de Israel? É, irmão. Ué, então, onde nós encaixamos na Bíblia? Você quer saber onde nós encaixamos na Bíblia? Nós, gentil? Apesar que Paulo deixa isso bem claro, né? Paulo é o pregador para o gentil. Mas você quer ver o próprio Jesus falar que tem um outro povo que não faz parte do judaísmo? Você quer ver ele falar para os discípulos dele? Os discípulos eram judeus. Então vamos lá, João 10,16. Olha só o próprio Jesus falando de um outro povo que não fazia parte da lei. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. A essas também me convém trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, havia um outro povo. Um outro povo em outro curral. Curral, irmão, aqui que ele está falando, é a nação. O curral onde que Jesus estava falando com os discípulos. Os discípulos faziam parte de um curral, o curral de Israel. E existe um outro curral. Só que não fazia parte de lá, era uma outra nação. E que Jesus ia buscar elas. Só que através de quê? Através do evangelho da graça dado a Paulo, somente a Paulo. Isso é claro nos textos de Gálatas, se você ler, você vai ver. Então, irmãos, nós não fazemos parte da lei, nós fazemos parte da graça. Entenda isso. Agora o povo está pegando as coisas da lei e colocando na graça. Principalmente as que mais convém. Principalmente o dízimo. Apesar que se você estivesse pegando o dízimo como alimento, era menos errado, estaria errado. E agora eles é dobrado, pega dinheiro. Né? E não é dinheiro, hipótese nenhuma. Vamos lá. Versículo de número 10. Malaquias 3, agora o versículo de número 10. Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos transbordantes. Amém. Lê mais uma vez para ficar marcado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Qual era a casa do tesouro no tempo da lei? Era o templo. Então Deus vai falar, ó, traz o dízimo, os alimentos, né?
o coentro, o cominho, o hortelã, e aí vai, os cereais que tinha na época, traz para alimentar o sacerdote e as outras classes que precisa, né? Que era a função deles. Mas traz a casa do tesouro. A casa do tesouro era quem? O templo. Por que que era o templo? Porque dentro do templo havia a presença de Deus, registrada onde? Na Arca da Aliança. Certo? Então a casa do tesouro era lá. Então Deus está falando, traz para minha casa. A casa onde que eu moro. Aonde eu estou representado pela presença, representado pela Arca da Aliança. Então a casa do tesouro nessa época era o templo. Agora eu te pergunto, irmãos, qual é a casa do tesouro hoje? Não, hoje está isso como se fosse que a igreja são templos, são a casa do tesouro hoje. Mas não é. Então, Aonde que é a casa do tesouro hoje? Vamos lá ver onde que é, irmãos? Vamos lá então. Primeiro, vamos lá em 1 Coríntios. Vamos descobrir qual é a casa do tesouro, irmão. 1 Coríntios 3, 15 e 16. Se a obra de alguém se queimar, o construtor sofrerá perda, porém o tal se salvará. Contudo, como que passado pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, não. Peraí. tem alguma coisa. Peraí, vamos descobrir. Não, vamos. Fala o 16 aí de novo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, peraí. A casa do tesouro era o templo. Mas agora o templo não é mais. O templo é nós. Olha aí. Vamos lá para ter certeza? 2 Coríntios, capítulo 4, 7. Vamos ver o que fala. 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo número 7. Porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, Deus tem o tesouro dele em vasos de barro. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que dentro de você, nós somos o vaso de barro, e dentro de você há o tesouro. O tesouro está habitado dentro de você, irmão. Então o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que tudo que vier na igreja não é para construir templos magníficos. Não é. É para investir no verdadeiro templo. Qual que é o verdadeiro templo? O ser humano, irmão. Irmãos, o que a igreja tem é para poder alimentar o ser humano. É para poder cuidar do ser humano. O verdadeiro templo é o ser humano, irmão. Jesus falou, trazei o dízimo à casa do tesouro. Mas que tesouro é esse? Na época era o templo. Hoje não é. Então eu te pergunto, se hoje não é o templo, sou eu? Então, como que é? Como que é? E não existe mais o dízimo? Então, como que é, então, a igreja? Como ela tem que funcionar? Né? Já que vamos responder a pergunta do irmão, como que ela tem que funcionar? Irmãos, é claro o texto. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Vamos ler para você entender como que a igreja funciona hoje. 9, 7. Cada qual faça como propõe em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, primeira coisa. A lei era voluntária ou obrigatória? Obrigatória. Tudo que estava na lei, irmão, tudo, todos os seus mandamentos, todas as suas obrigações, tudo que a lei mandava fazer, não era voluntário. Ah, vou fazer não. Ah, vou fazer. Ah, não, hoje eu estou com preguiça. Não. Era obrigatório, todo judeu era obrigado a cumprir todas. E uma delas era o dízimo. O dízimo sempre foi obrigatório no tempo da lei. Era tanto obrigatório que se não levasse, o próprio Deus mandava os gafanhotos. E detalhe, irmão, ou do mito que o sistema criou. Não tem jeito de não falar. Falar que gafanhoto, migrador, é demônio. Irmãos, me imposta um versículo sequer. Um versículo. Que gafanhoto e devorador é demônio. Gafanhoto que eu conheço é um grilo. É, um animal. É um inseto lá. Não sei se é da classe do inseto, mas é um bicho. Que Deus falava assim, não, se vocês não trazer o dízimo, eu vou mandar o devorador lá comer a lavoura. Até hoje. Essas pragas. Hoje não tem muita praga, porque hoje nós temos tecnologias e temos os produtos químicos aí que estão destruindo a natureza e matando os bichos. Mas, na verdade, irmão, era uma praga.
Deus mandava a praga para castigar. Só que isso no tempo da lei. A lei acabou, irmão. Deus agora não faz isso mais. Irmãos, para de ouvir pastores aí falando que devorador é demônio. Irmão, se eu falar uma coisa para você, escute uma live nossa atrás aí, uma live que diz assim, que fala sobre a possessão. Os demônios nem aqui na terra tá, irmão, tá na região celestial. Como que eles vão vir comer? E outra, que demônio vai comer folha, irmão? Demônio é espírito, para com isso. Demônio não tem olfato, não tem paladar. Para com isso, gente. Para de fazer terrorismo com os irmãos, gente. Para. Todo mundo sabe que devorador era um inseto que Deus mandava, isso no tempo da lei. Hoje não tem mais isso. Se Jesus for castigar todo mundo que faz uma coisa errada hoje, irmão, misericórdia. Morria todo mundo. Não tinha precisão dele morrer, não. Pra que queria morrer se ele tem o poder? Jesus morreu foi justamente para isso. Para nos livrar disso. Para nos livrar disso, irmão. Então, irmãos, é claro o texto. Não tem isso, não tem devorador, é um bicho, não tem nada disso, não tem nada de demônio mais não, irmão. Para. Voltando aqui, a Bíblia diz, irmãos, que a lei era obrigatória, como eu estou falando. Era tanto que punia se não fizesse, né? Na graça, irmão, não tem nada obrigatório. Na graça não existe dízimo mais, existe oferta, irmão. E o texto que nós lemos é claro, é com a sua vontade, é o que Deus tocar no seu coração, irmão. É o que Deus tocar, não é obrigação, ninguém tem obrigação de nada. Nós temos obrigação de nada. O que vai fazer você contribuir com a obra não é a imposição do dízimo. O que vai você contribuir com a obra através da oferta é a pregação, a revelação do Espírito Santo. Isso que vai fazer você contribuir, irmãos. Tá entendendo? O que define ali que você você não tem que dar nada na igreja por obrigação, é de coração, irmão. É de tá ali coração, falando, irmão. Entendeu? Então não tem. Você não, já ouvi falar que teve uma mulher que estava indecisa em comprar o remédio para a mãe dela ou pagar o dízimo. Irmão, vai lá e corre, compra o remédio da sua mãe, irmão. Gente, que paranoia. Entendeu? Então, gente, você sabe o que é? É porque os sacerdotes da lei hoje, sabe o que eles fazem? Ele pega o ser humano por todas as coisas. O ser humano tem duas coisas que o Espírito Santo tem que tratar dele. Sabe qual que é? É a ganância e o medo. O medo. É nisso que eles ameaçam a pessoa. Se você não der, o devorador, o demônio vai lá. Irmão, tem pastor que fala assim, ó, se você não der o dízimo, o demônio vai lá na sua casa. Aí o cara fica tanto com aquela paranoia que não deu o dízimo, né? Que é obrigatório, deu o dízimo. E não vem falar que é por amor, que não é não. Não vem falar que é por amor, que não é não. É obrigação e lá vai celebrar o que fizeram na sua cabeça. Aí você não dá por medo. Aí você fica aqui na cabeça, não deu o dízimo. Aí, rapaz, chega na casa, vocês deixam o copo escapulir da mão, aí, ó, é o diabo. É o diabo, tá vendo? Você não deu o dízimo. Não deu o dízimo, o diabo tocou. Irmão, para com isso, irmão. Para com essa paranoia. Você é liberto da lei, você é liberto, você tá na graça, irmão. Liberto, irmão. A gente estamos falando de coisa própria, foi coisa que a gente passou. Entendeu? Que a gente passou e por a gente ter passado, a gente agora quer mostrar para vocês a verdade, irmãos, também. Não existe, é da lei, a lei acabou, irmãos. Nós estamos na graça. Hoje, Paulo deixa bem claro, vamos repetir aqui, 2 Coríntios 9, 7, lê o 7 e o 8 também. Cada qual faça como propõe o seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, para que sempre tendo de tudo, em tudo suficientes, abundeis em toda boa obra. Amém? Irmão, quando você contribui sem imposição, sem valor, se você dá aquilo que toca no seu coração, irmãos, Deus abençoa. Sabe por que não abençoa? Eles não pedem, não faz uma coisa voluntária, uma oferta voluntária. Por quê? Porque eles querem lucrar. Eles querem. Irmão, eu já vivi em vários ministérios da lei. Vários. Eu já passei por vários. Irmãos, dízimo acabou. Hoje é por amor. Hoje você doa o que você tem, o que você quer, o que você pode. Na nossa igreja, irmãos, comunidade cristã, Geração da Graça, lá não tem imposição de dízimo, lá não, aliás, nem dízimo existe lá, não tem mais. porque não existe, acabou.
Lá, contribuição, a única coisa que nós pedimos é uma contribuição. Você que tem para contribuir, contribua. Você que não tem, Deus também, se você tiver o desejo e não tem, Deus vai te abençoar também. da mesma forma. Da mesma forma. Para com esse terrorismo. Eles pegam as pessoas pelo medo. Primeiro é o medo, eles fazem o terror. Bota um terror, faz um filme de terror para você. Aí você volta para casa aterrorizado. Aí você dá. E o outro ponto é a ganância. Eles mexem com a ganância da pessoa. Eles falam assim, ó, se você der o dízimo, Deus vai te prosperar, você vai ficar rico. 100 por 1, quem que não quer? 100 por 1. Lá, Irmão, a proposta é boa. quem é né? ganancioso, irmão, quem tem um pouquinho de ganância, o cara falar com ele, se você der 100, você vai receber 10 vezes, irmão. Ele fala, vou tirar meu dinheiro tudo do banco e voltar para a igreja. Com certeza. Vou tirar, ué. O que é isso? Irmão, Deus jamais prometeu isso com dízimo. Jamais. Irmãos, Deus prometeu, na lei, Deus prometeu, sabe o que foi? Foi a prosperidade, da fartura, da sobrevivência, que eram os alimentos que sobrevivia. Irmãos, para um pouquinho e pensa. Dízimo não existe mais, acabou. Amém, irmãos? Deus não quer 10% do seu dízimo, não, ele quer 100% de você. É. Entendeu? É isso que Deus quer. Entendeu? E se o Espírito Santo tocar no seu coração, isso é você, o Espírito Santo, que se ele tocar no seu coração, é isso que você vai dar, o que ele tocar no seu coração. Entendeu? Hoje não tem mais dízimo por causa disso. Tirou a obrigatoriedade do dízimo, entendeu? Você não é obrigado a dar o dízimo, né, que a gente está querendo deixar claro aqui para vocês, é isso. Que Deus não vai te amaldiçoar se você não der seu dízimo, porque não existe mais dízimo. Agora, nós precisamos sim, igual perguntaram aqui, pagar aluguel, de pagar água e luz. Só que se for preciso de tirar do nosso bolso, como a gente tira, a gente vai tirar, mas não vai tirar R$1 das pessoas. É por obrigação, não. De hipótese nenhuma, irmão. Então. A igreja nossa, a geração da graça, como nós dissemos, já que o irmão perguntou, eu creio que já está perguntando, direcionando a nossa igreja, né? E tudo bem, não tem problema. Nossa igreja é um livro aberto. Então não tem problema, pode perguntar. Então eu vou te responder, irmãos. Na nossa igreja funciona assim. Nós pedimos oferta, certo? Pedir uma oferta normal. Irmão, quem puder contribuir com nós, possa trazer a oferta sua voluntária, do seu coração, que Deus tocar no seu coração. Irmãos, e funciona assim. Tudo que entra na igreja, irmãos, vai ser paga a despesa, que é água, luz e aluguel, ou comprar uma cadeira, coisa assim, né? Manutenção. O restante, irmão, volta para quem? Volta para o templo verdadeiro, que é as pessoas. Entendeu, irmãos? Primeiro nós alcançamos quem está conosco, porque a Bíblia fala primeiro os domésticos da fé. Então nós alcançamos quem está conosco. Se alguém no meio de nós ali está precisando, o dinheiro volta para essa pessoa. Em qualquer sentido. Roupa, comida, remédio, sei lá. Volta para essa pessoa. Se Deus estiver abençoando e nós tiver para ajudar o da igreja e sobra para ajudar mais, nós vamos alcançar lá fora. Não interessa se ele é espírita, se ele é católico, se ele é do sistema da lei, não interessa. Nós vamos alcançar lá fora. Entendeu? Então o sistema a gestão da nossa igreja é essa. E detalhe, você vai vir lá e você vai começar a ver isso lá. No quadro, no fundo da igreja, tem um quadro de tudo que entra no dia e para onde ele foi. Totalmente aberto. Totalmente aberto. Eu queria te fazer uma pergunta, irmão. Você que congrega em alguma igreja grande para Paracatu, amanhã você chega lá e pede para ele para você ver a arrecadação lá. Pede para ele. Fala com ele que a partir de hoje você vai acompanhar o que entra e o que sai. Pede para ele. Claro que não, ele vai falar, sua autoridade espiritual, não posso te mostrar isso. Sabe por que não vai mostrar, irmão? É porque eles não podem mostrar, irmão. Porque o dinheiro não está sendo para o templo verdadeiro, está sendo para outras coisas. Entendeu, irmão? Menos para o templo. Então, irmão, não deixa ser enganado mais. A lei acabou. Com a lei acabada, acabou também o dízimo, irmão. Maria tá falando Amém? aqui, meu caro pastor, hoje você apanha com esse ensinamento. O apanha não, mano. Eu não tenho medo, não, pai, mano. Não tenho medo, não. E eu já recebi até ameaça, né? Vocês que não sabem,
Eu não gosto nem de comentar, mas já recebi até ameaça. Porque você estava falando do Porque eu tava falando do dízimo. Quando eu falei mal, eu falei que não tem mais possessão, eu falei que não tem mais jejum, eu falei que não pede Espírito Santo, que partir das águas não existe. Eles só retrucaram quando eu falo do dízimo. Eita glória! Meu Deus do céu. Irmãos, a Bíblia é clara. Aí você pode me perguntar, vou fazer um questionamento, vou esperar ninguém questionar, não. Porque às vezes eu costumo esperar, mas vou fazer um questionamento. Mas pastor, a Bíblia fala, o senhor está falando que a lei que o dízimo é da lei. Correto? E eu provei. O próprio Jesus falou, irmão, não fui eu. Tá? E nem profeta, nem Paulo. Foi o próprio Jesus, é da lei. E aí você me fala, mas peraí, teve um dízimo antes da lei. Porque essa é o que eu mais questiono. Então eu já vou adiantar aqui. Que a Bíblia diz que Abraão deu dízimo. E Abraão é antes da lei. E aí, como explica isso? E aí? Então o dízimo não é da lei. E agora? Pô, mas então Jesus mentiu? Porque Jesus falou que é da lei. Quem está certo? Deixa eu explicar para vocês, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui claramente. Quando a Bíblia fala que Abraão deu dízimo, irmãos, ele deu. E é verdade. Aí você me pergunta, mas antes da lei, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A lei e a graça existem desde o Éden. Verdade. A lei e a graça, como assim, pastor? A lei é de Moisés. Não, irmão. A lei e a graça existem desde o Éden. E vou te provar. Primeiro, para que serve a lei? Quais os dois princípios da lei? Simples. Quais os dois princípios da lei? Prevenir e punir. Ela previne, não faça, está prevenindo. Fez, ela pune, castigo. Então, o princípio da lei é prevenir e punir. Lá no Éden já existia lei, irmãos. A lei de Deus sempre existiu. Ela só deixou de acabar, ela só acabou na cruz. Mas desde Gênesis até a cruz, ela sempre existiu. Sim. Como assim, pastor? Princípio da lei. Prevenir e punir. Lá no Éden, Deus já estava estabelecendo a lei dele, que a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, irmão. Entendeu? Moisés só trouxe a lei escrita, porque o povo de Israel era idólatra. Eles precisavam de ver para crer. Então Moisés só trouxe a lei escrita. A lei de Deus existe de Gênesis até a cruz. Lá em Gênesis, olha só em Gênesis o que a Bíblia fala. Adão e Eva viviam lá, no paraíso. Aí o povo pensa que lá não tinha lei. Tinha, irmão. Os dois princípios da lei, Deus falou para você, não coma. Princípio da lei, prevenir. E depois que ele come, Deus Pune. Lei, irmão. A lei de Deus sempre existiu, irmão. Tudo que foi feito do Éden até a cruz é lei de Deus, irmão. Tá na lei. Entendeu? Pastor, mas a lei do judeu é a lei de Moisés. Não, irmãos. A lei dos judeus é a lei de Deus também. Do período da lei. Porém, o povo de Deus é idólatra. Você não reparou na história? Por exemplo, era de existir o reinado de Deus. Deus que reinava. Aí o povo não queria o reinado de Deus. O povo queria o reinado do homem. Aí pediu um rei, porque eles tinham que tocar, ver o rei. Aí colocou, Deus permitiu em Saul. Idolatria. Depois o povo lá em Moisés. Fizeram um bezerro de ouro. O povo queria ver. O povo queria ver o Deus. Aí, o que Deus fez? Mandou Moisés para trazer a lei. Quando Deus está trazendo a lei escrita para o povo ver, o povo já tinha feito até um bezerro. Porque o povo era idólatra. Então, o povo Moisés trouxe a lei escrita para o povo ver. Entendeu? Eles precisavam de ver para crer. Mas a lei de Deus, ela existe desde Gênesis à cruz. Certo? Princípio da lei. Prevenir e punir, irmão. A lei de Deus sempre existiu. E a graça. Certo? Porém, na cruz de Cristo, o fim da lei é Cristo. Amém, irmão? Amém. Alguma Só respondendo a Sinara aqui, que ela está perguntando onde é que está escrito, né, se eu não vos abrir a janela do céu e tal, tá em Malaquias. Malaquias. Isso é do período da lei. Isso, tá lá, viu? Depois você dá uma olhada lá. Malaquias a partir do 8 até o 10 ou até o 11, está escritos lá. Por que Deus abria e abençoava? Abençoava porque o povo tinha que cumprir a lei. Cumprindo a lei, abria-se a bênção. Certo? Isso é no tempo da lei.
Na graça não existe mais dízimo. Acabou-se o dízimo. Deixa eu só dar uma explicação aqui. É que assim que a gente terminar de falar do dízimo aqui, a gente vai pegar, vamos responder, né? Vamos ver os questionamentos que eles fizeram, a gente vamos vamos tentar responder, sem dúvida. Ó, o meu pastor Tiago aí de Brasília. Olha aqui, passa para Porque cima. tem outro aqui em cima que ele falou, quer ver? Aqui, ó, Tiago. Testemunho do Espírito é do Espírito Santo, voluntária. Pegamos exemplo de São Paulo, que pregou os filipenses. Irmão, falou tudo. É o que nós estamos falando. Vamos aqui de baixo. A lei foi cumprida. Simples, sem rodeio. Pronto, pastor Tiago. É isso aí, pronto. Não precisava nem desse rodeio que eu fiz aqui, provar que o dízimo é da lei. Nem precisava dessa falância toda. Era simplesmente nós falar. A lei acabou. Cumpriu em Cristo, igual o pastor Tiago falou. Só que, infelizmente, hoje tem pessoas ainda que não entendem nem o tempo que existe dois tempos, que é o tempo da lei e o tempo da graça. Tem gente que não sabe nem isso ainda. E outra coisa, irmão, vou deixar bem gente claro. Mais simples assim, que não ainda não, como diz, ela vai por ensinamento que as pessoas ensinam. É ruim. Entendeu? Nossa, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Gênesis e o Novo Testamento, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, irmãos, isso ainda é lei. É lei. Graça é depois que Jesus morre. Como nós lemos aqui em Hebreus 9, o testamento só tem valor quando o testador morre. Então, graça inicia depois da morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, até Gênesis, ainda é lei. Tudo é lei, irmãos, lá. Não tem nada de graça lá. Graça que tem lá é só a pessoa de Cristo, tentando mostrar para eles que a lei ia acabar. E até hoje tem gente que não acha que acabou, né? Infelizmente. Então, irmãos, é isso aí. Não vamos estender mais, mas você pode questionar que nós vamos responder. Amém? Você questiona aí nos comentários. Apesar que eu acho que, não sei, eu acho que não vai ter muito questionamento. Não. Mas se tiver, irmão, pode questionar. Nós fazemos outra live respondendo o questionamento. Amém? Mas, eu quero deixar bem claro. Graça não tem dízimo. Se oferta voluntária. Amém? Isso que é bíblico. Quero deixar um convite para vocês aqui, conhecer a nossa igreja. A igreja é Comunidade Cristã, Geração da Graça, é na cidade de Paracatu, aqui em Minas Gerais, no bairro Bom Pastor, certo, irmãos? Você que queira conhecer, pode entrar em contato conosco. O telefone, vou deixar o telefone do WhatsApp para você entrar em contato conosco, é 038 99968 8704. Você pode mandar sua mensagem. Se tiver uma dúvida, pode mandar também, que eu mando um áudio explicando e respondendo. Amém? Mas você pode questionar aí nos comentários, que nós vamos estar fazendo outra live respondendo, se caso tiver comentário. Tá aqui só aqui, ela falou que já ouviu falar muito isso, que nisto eram isso eram os demônios. Quem? Né? Os gafanhotos. Minha irmã Maria Regina. Graças a Deus, um tempo que aprendi a verdade. Graças a Deus, o pessoal já conhece. Irmãos, não tem demônio ali. Ali é inseto. Ali é uma praga, irmão. Eles fazem isso para poder pôr medo, para pegar você pelo medo. E não é pelo medo, hoje é voluntário. Tem alguma outra coisa? Aqui, ó, só que, só para uma coisa boa que ela falou, pois quando aprendi a contribuir da forma correta, minha vida mudou completamente. Totalmente. É porque é por amor. Por amor. Somente por amor. Né? Wagner postou também aí. Quem tá lendo de Wagner aí? Aqui, ó. Mais uma pessoa conhece a graça e opta por ser dizimista. Do mesmo jeito. É errado? Errado? É erradíssimo. Se ela fazer no escuro, ela está se praticando a lei. Dízimo não existe mais, gente. Qual a dificuldade de vocês entender que é uma prática da lei e a lei acabou? Não existe dízimo. Se você quer dizimar, oferta. Não dizima, oferta. Não existe dízimo, acabou. Por que acabou? Dízimo era uma obrigação. Se ela for dar por obrigação, obrigada, não pode, irmão. Você está servindo a lei. Na nossa igreja, nós dizemos, irmãos, nós não queremos dízimo, nós queremos oferta, somente isso. E detalhe, a oferta que você der, tá aqui o quadro. Me pergunta, me fala aí.
Pode até ter uma. Mas qual igreja que tem um quadro lá de entrada? Que mostra para você o que entrou, com o que gastou, quanto que é o salário do pastor, quanto é o salário do presidente da igreja? Quem fala isso? Me pergunta uma coisa. Você sabe quanto seu pastor ganha? Você sabe quanto o presidente da sua igreja ganha? Você sabe como que comprou o carro zero todo ano em troca de carro? Se ele fosse trabalhar, amém. Mas, não, para. Irmãos, dízimo não existe mais. É oferta. E detalhe, voluntária. Alguém fizer dízimo, está praticando a lei. Está sobre maldição. A maldição não é quem não dá. A maldição é para quem dá. Correto? Tá claro? Gálatas 3:10. A maldição é de quem pratica o dízimo. A maldição não é para quem não dá. Para quem não dá dízimo, está na graça. Para quem dá o dízimo, Gálatas 3:10. É maldição. Só falando que o Darlan depois, liga para nós aí, para nós conversar aí, que parece que ele tem a mesma visão. Amém, né? amém, Nós, amém. Mais um guerreiro para a batalha. A Sinara tá aqui, ó. Igor, me explica, não, isso aqui nós já explicou, Já. né? Já, isso aqui nós explicou, o Thiago, né? Vamos olhar aqui se Agora tem aqui, ó. mais uma coisa aqui. Aqui, ó, isso aqui, os 10 mandamentos são as leis de Deus. Deixaram de existir. Irmão, deixa eu falar com você. Eu vou falar com você. Vou separar as duas coisas. Mandamentos, os 10 mandamentos, com as práticas e obra da lei. Faz tudo parte de um conjunto. Porém, os 10 mandamentos, Jesus deixou claro. Eis que te dou um novo mandamento. Irmão, novo é novo, velho é velho. Concorda comigo? Ou se Deus falasse, se Jesus falasse assim, eu te vou remendar o velho. Eu vou multiplicar o velho. Eu vou renovar o velho. Eu vou complementar o velho. Aí, irmão, amém. Certo? Aí eu ficava calado. Mas lá fala claramente, um novo mandamento vos dou. Adorar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Deus hoje na graça. Agora, se o irmão achar que Jesus mentiu, que ele não deu um novo, aí é coisa pessoal do irmão. Amém? Então, Jesus deixou bem claro. Eis que te dou um novo. Não vou remendar o velho, não vou renovar o velho, não vou enxertar o velho, não vou complementar. Eu te dou um novo mandamento. Adorar a Deus sobre as coisas e o seu próximo a ti mesmo. Os mandamentos de Deus na graça é o que Jesus falou. Amém, irmãos? Amém, eu acho que agora é isso. Tem mais alguma aí? Não, agora é isso, então. Amém. Tá dando glória a Deus aqui. Glória a Deus. Ficou bem claro. Amém, irmãos. Amém, amém, Maria. Mas essa é a intenção nossa. Pastor, ó, o pastor entrou ali agora. Pastor Ademar, advogado solto. Ó, foi o senhor que colocou, né, pastor, falando a pergunta, se quem dá dízimo é amaldiçoado, ou quem não dá o dízimo é amaldiçoado. Nós já explicamos aqui, o senhor entrou agora, mas o senhor é entendido. Eu sei que o senhor fez essa pergunta, foi para estimular o ensino. Eu sei disso. Amaldiçoado é, pastor, quem pratica. Eu gostei das explicações, falou. Olha, amaldiçoado é quem pratica. Gálatas 3:10. 11 e 12. 12 e 13. Gálatas 3, 10, 11, 12 e 13. Quem é amaldiçoado é quem pratica, porque está praticando uma obra da lei. E eu já provei que Jesus falou que é da lei. Agora, quem não pratica, tá ok, tá na graça, certo? Entrega o que é voluntário, o que é de coração, porque Deus ama aquele que está com alegria, não por obrigação. Amém? Não assisti tudo, ele falou. Glória a Deus. Não reparei que o senhor estava não, pensei que o senhor estava entrando agora. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor. Amém? É isso aí. Alguém tiver alguma dúvida? Tá, ainda tá tempo de pôr uma mensagem aí. Alguém tem dúvida aí? Tem alguma dúvida aí? Vamos aproveitar a live, já tá grande mesmo. Já tá grande, vamos respondendo aqui então. Isso aí, só essa última. Só essa última, obrigado. Qual foi a última que ele fez? As questões. Os 10 mandamentos. 10 mandamentos? Amém, irmão. A Bíblia é clara, né, irmão? Novo é novo, irmão. Velho é velho. Então não tem como eu enxertar uma coisa na outra.
Né? Isso E aí Jesus fala também, Jesus fala na passagem do remendo em roupas velhas e também de vinho em odres velhos. O que Jesus está falando? É isso que eu estou falando, tem como misturar. Novo é novo, velho é velho. Se você pegar algo ali Jesus está falando, não é de pecado, está falando da lei. Se você pegar algo da lei e colocar na graça, estraga. Aí a Bíblia fala assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é isso? A lei é o fermento, irmão. Não é pecado, é a lei. Lê lá o texto, vai ver que está falando da lei. Um pouco de lei na graça. Então, um pouquinho de lei na graça fermenta toda a graça. Então, graça é 100% fora da lei. Entendeu, irmão? Explica também a respeito dos mandamentos. Eu já estive visitando algumas igrejas que falam que é graça, mas aí ela é da graça. Mas tem o dízimo. Tem dízimo, tem a obrigação de jejum, tem isso, tem aquilo. Irmão, graça não tem nenhuma prática. Amém? Na nossa igreja, nós somos da graça. Certo? Agora, quero avisar outra coisa. Não confunda, porque quando Paulo fala em liberdade, irmão, Paulo está falando liberdade da escravidão da lei. Tem gente que está pregando graça e falando que liberdade é praticar libertinagem. Não tem nada disso. Paulo fala, não aproveiteis da liberdade da lei para praticar libertinagem. Aí Paulo fala dos frutos do Espírito que nós temos que praticar e os frutos da carne que não podemos praticar. Amém? Então, é liberdade da lei. Agora, para viver em santidade, nós precisamos sim de renunciar à vontade da carne. Amém? E quem faz isso é o Espírito Santo. Para nós aqui, não. Amém? Ô Edmilson, posta aí de novo aí, que não apareceu para nós aqui não, a outra pergunta sua, viu? Posta aí para nós. Não, a última foi dos mandamentos. Pois é, mas disseram que não foi essa não. Aí, ó. Vamos esperar aqui um pouquinho de Edmilson falar alguma coisa aqui. Qual? Eu não sei qual que é, não deu para captar aqui ainda. Fala de novo aí, por favor, Edmilson. Fala de novo, porque às vezes demora a cair na rede. Falou que entrou agora. Quem? A Lidiane Fernandes. Lidiane Fernandes, vê a live toda aí, viu? Você não falou sobre o dízimo, teve vários questionamentos. Entra aí depois nós encerrar e rever a live. É isso aí. Pergunta aí de novo, Edmilson, pra gente... Edmilson, você quer mandar pelo WhatsApp? Ah, não, o WhatsApp não manda não, porque é o celular que eu estou usando, não tem como não. Posta de novo aí. Não apareceu. Eu acho que a última foi dos mandamentos, que tá lá, a última não foi do mandamento. Ele falou que não foi. Qual que é, pastor? Pois é, que nós estamos pedindo para ele postar. As duas que ele mandou, nós leu aqui, foi dos 10 mandamentos. Não apareceu outra para nós aqui, não. Não apareceu, infelizmente, nós não respondeu ainda. Se alguém tiver mais alguma Mas deixa no comentário. Aliás, vai ficar lançado. Não, no comentário aqui não, ao vivo não, né? Não. Deixa no comentário em off lá, para poder a gente ver qual é essa pergunta. Aí a gente responde. Se for complicada, nós gravamos um vídeo rapidinho. Se não for, nós respondemos escrito lá mesmo. Amém? Porque a live já está muito grande, né? Então, aqui, ó. Não, aqui é outra. Eu tô aqui em catalão, tô assistindo, paz e graça. Onofre Oliveira. Amém, Deus abençoe. Amém, Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero mandar um abraço para o Wellington. É Wellington? O Wellington. Irmãos, Deus abençoe. Eu quero fazer um comercial para ele aqui. É um menino trabalhador, honesto, conheci ele. Ele também é marceneiro, colega meu de profissão. Né? Ele tem uma empresa, uma fábrica de móveis planejados chamado Cariocas Planejados. Amém? Aí, o que você faz? Você faz orçamento com ele e faz comigo. Aí, se o meu for mais barato, você faz comigo, beleza? Mas é uma benção o menino aí. Brincadeira, irmãos. O trabalho dele é muito bom, é alto profissional, muito bom o serviço dele. Trabalha muito bem, tem um preço muito bom. Então, contrata ele, chama ele para fazer orçamento também. O Wellington, Cariocas Planejados. Amém? Que Deus abençoe a vida do irmão em nome de Jesus. Amém. Abraço para todo o pessoal de Catalão lá, né? Que pode estar nos assistindo agora. Juntamente com o irmão. Deus abençoe, irmão. Onofre. Ele é de Paracatu? Deve ser de Paracatu. Eu não sei, lá, você é da onde? Não tá ele falou que estou aqui na foto em Catalão. Amém, irmão. Amém. Não, então tá beleza, acabou os questionamentos aí, não apareceu mais. Irmãos, mas se você tiver, depois de terminar a live, deixa lá nos comentários que nós vamos estar respondendo em nome de Jesus, amém? Eu creio que nós fizemos a nossa parte aqui, abrir os olhos, né? Tirar você
da cegueira da lei e conhecer a graça de Cristo, amém? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e Deus abençoe a todos que participou, que esteve conosco, um abraço a todos. Não vou citar o nome das pessoas que participou, que eu posso esquecer de alguém, né? Deus abençoe em nome de Jesus e que o pastor, pastor, ele deve perguntar alguma coisa. Pastor Ademar. Aí você deixa o telefone aí. Amém? E deixa também no comentário aí, irmãos, falando sobre a próxima. Amém? A próxima live. Você que queira, vai dando palpite aí, que aí nós vamos vendo o que as pessoas estão querendo primeiro. Amém? Deus abençoe a todos. Ó, tem temas: jejum, batismo nas águas, óleo, irmão, óleo é da lei. Jejum é da lei, explicar o que é o casamento, né? Porque o casamento que nós conhecemos hoje aqui é totalmente judaico. Aliás, nem judaico é pagão ainda por cima. Mas nós vamos explicar claramente o que é o casamento da Bíblia Sagrada. Enfim, você possa participar conosco. Sou sim, ele é de Paracatuca, vou responder aqui. O fim do dízimo, junto com a lei. Primeiro nós provamos no começo que o dízimo é da lei, pela boca de Jesus. Mateus 23, pastor. Lá tem um encontro de Jesus com os da lei, com os doutores da lei. E lá Jesus pega e fala que eles falam que praticavam o dízimo, né? De hortelã, tal. E Jesus pega e fala assim, muito bem, mas esqueceis de outro. Né? Aí Jesus fala e mostra no texto, se você ler bem claramente, mostra que o dízimo também fazia parte da lei. O próprio Jesus falando que o dízimo fazia parte da lei, correto? E o próximo realmente fazia parte da lei. Então, se fazia parte da lei e Jesus, Romanos 10:4 é o fim da lei, então significa que tudo que era da lei acabou. Agora é do tempo da graça. Amém? Mas está na parte. Talvez o senhor entrou, não entrou, nós já tínhamos falado dessa parte. Amém? Nós já teve um voto para casamento aqui. Vai deixando o seu. Eliane Andrade, minha amiga. Deus abençoe, Eliane. Está conosco aí. Eu reparei, você está assistindo aí. Ah, tá. Amém. Amém, pastor. Amém. Não, mas o senhor que o senhor conhece. O senhor pode explicar para ele aí, que eu sei que é a mesma coisa. Amém? Deus abençoe. Irmãos, nós vamos terminar. Amém? Tá muito grande já está um pouco tarde também. E Deus abençoe a todos. E você deixa alguma coisa no comentário se vocês precisarem de algum esclarecimento. Amém? Deus abençoe. Isso aí, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Até a próxima. Até a próxima. Espero que a partir de agora o Espírito Santo abre sua mente e revela mais e mais a graça do Senhor no seu coração. Amém. Deus abençoe.